olha que legal. Então, um cara que está saindo do chão de fábrica, ele vai assumir uma posição agora nova. Você está falando que no primeiro momento ele tem que identificar dentro da equipe dele as fortalezas e as fraquezas da equipe, Exato. tentar encaixar rotinas e trabalhos em cima das fortalezas da equipe e tentar mitigar ou eliminar ou compensar as fraquezas de alguma outra forma, né? Ou você coloca alguém para poder apoiar, ou você mesmo assume algumas funções ali ou vai fazendo um follow-up com o pessoal onde que é a fraqueza, né, do cara para ele ir trabalhando de forma rotineira. Você cria um processo para aquilo dali, para o cara sair da forma de pensar e começar a trabalhar de forma automática. E automaticamente você vai eliminando a fraqueza desses caras e vai desenvolvendo uma equipe de alta performance dentro da manutenção, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é toda vez que você identificar um gargalo na equipe, evitar ao máximo de ir lá e fazer o trabalho para ele, Exato. né? Talvez eventualmente vai acontecer uma vez ou outra, não tem problema nenhum, mas isso não pode ser a rotina, tem que ser a exceção. O seu papel é identificar o porquê que aquele gargalo está acontecendo e criar algum processo em cima daquilo para que aquilo não ocorra novamente, né? Até porque amanhã esse colaborador pode sair da empresa, pode vir outro, e se toda vez que chegar alguém você tiver que descer lá para executar o trabalho, você vai estar deixando de fazer o seu papel aqui em cima e isso vai gerar problemas a longo prazo para você, né? Muito bom esses insights. Me fala um pouco, Zé. Você está 13 anos na empresa que você trabalha hoje, então você cometeu muitos erros e aprendeu com eles. E está aqui até hoje, né? Só que a gente sabe que em alguns ambientes de trabalho, ambiente de alta pressão, alta performance, você não pode cometer tantos erros por tanto tempo, né? Exato. Você pode cometer alguns erros, mas você tem que estar sempre evoluindo e as pessoas à sua volta têm que estar enxergando isso, até para ver que você está realmente capacitado para aquela função ali. Me fala um pouco desse processo, cara. Como que foi a visão da sua liderança à época e como que nesse processo que você cometia erros? Eles te orientavam, não te orientavam, eles enxergavam isso para você? Como que era esse processo, cara? Cara, assim, esses erros, vamos dizer assim, o período assim que eu digo que eu cometi esse erro deve ter dado em torno de uns 6 meses. Cometendo erro, acerto, aprendendo e tudo. Aí, só que lá tem um processo interessante hoje, então sempre teve, quer dizer, que chama análise de desempenho especializado, vamos dizer assim, avaliar o desempenho de cada colaborador na área. É um processo que funciona da seguinte forma. Por exemplo, virei líder, cometi erros e acertos. No final de um ano, o gestor, que é o coordenador, ele traz você numa sala e te dá um feedback, que é o que ele, de alguma forma, ele consegue medir você, os seus acertos, os seus erros durante um intervalo de um ano. Então, em um ano, a gente faz o feedback. O que é o feedback? Ele te fala, ó, Edson, ó, cara, nesse ano de 2020, o seu desempenho foi dessa forma. Você acertou nesse ponto, você errou nesse ponto, e para os seus erros, eu vou traçar aqui alguns planos de ação para você poder melhorar. E nesses planos de ação ele envolve treinamentos. Ah, não, vou fazer um treinamento de gestão de conflitos para você poder melhorar esse lado. Vou fazer um treinamento na parte técnica. Ah, não, você vai visitar mais clientes. Você precisa interagir mais com clientes, melhorar seu network. Então, assim, esse plano, ele acaba te ajudando no seu desenvolvimento. Então, assim, no primeiro ano, com certeza, como eu não tinha essa visão de liderança vindo da base, foi muito mais erros que acertos. E aí, a partir daí, a gente veio melhorando. Onde eu melhorei, vamos dizer assim, muito esses pontos, por exemplo, principalmente o de executar e não pensar, foi quando eu saí daquela célula ali onde eu fui promovido à liderança e fui liderar uma outra célula que eu tinha uma visão como que era o processo, mas não tinha conhecimento prático nenhum de nenhum componente. Então, assim, quando eu entrei nessa célula, aí eu já pensei, falei, ó, não adianta eu tentar agir de parte prática. Eu não conheço nada de montagem desses componentes. Então, assim, eu tenho que começar a ter uma visão mais analítica. E aí foi onde que eu comecei a ter essas maldades. Por exemplo, ó, o que está sendo a demanda hoje? X componentes. O que eu tenho para produção desses X componentes? Quais são as minhas peças? São essas. E aí comecei a desenvolver mais esses lados e trazer mais resultados. Eu lembro que quando eu assumi essa célula, a gente fala devendo, a gente devia mais de 300 componentes. E o pessoal produzia, e ainda assim não refletia esses números em questão de atendimento. A pessoa fala, pô, mas como o pessoal está produzindo e não está refletindo em resultado? E aí foi onde comecei a entender. Aí começou, teve um processo também de implementação do projeto Kanban.
Você conhece o projeto Kanban? Sim, mais ou menos, né? O Kanban é uma ferramenta. De gestão à vista. Isso, mas cada empresa pega ela e adapta a sua Ao seu rotina, né? processo. Então a sua, por exemplo, Exato. tem específico lá, Então, lá na sua rotina, né? exato, exatamente. Aí eles começaram a implementar, veio uma equipe de fora, tentar implementar o projeto Kanban, colocar o quadro de gestão à vista, cartões para poder avisar quando está faltando determinado material ou não. Foi uma implementação que inicialmente não, tipo assim, não foi tão boa, mas a partir dela a gente conseguiu melhorar e adaptar para o nosso processo de hoje. E aí, a partir dali, eu comecei a entender. Eu comecei, não, peraí, cara, você está produzindo o componente A, mas a gente precisa fazer o B. Toma aqui, ó, você vai produzir o componente B. E aí comecei a trazer a demanda em prol do que realmente cada um precisava fazer. E aí os números começaram a reduzir. A gente saiu de mais de 300 componentes para um número mais controlado, vamos dizer assim. Então, olha que passagem legal que o Zé trouxe aqui. Você está me falando, então, que não necessariamente você precisa reinventar a roda, né? É algo óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Ah, se você tem um gargalo hoje no seu processo, né? Você não precisa pensar do zero, desenvolver algo do zero. Você pode usar ferramentas técnicas já disponíveis no mercado, né? É o famoso benchmark. Você pega ferramentas técnicas disponíveis no mercado, faz uma análise dessas ferramentas, vê o que faz sentido para o seu negócio, né? Que você falou, que a gente falou aqui, é uma ferramenta amplamente conhecida, mas cada empresa se adapta à rotina interna dela, né? Tem outras inúmeras ferramentas, né, que você pode pegar e adaptar para sua rotina para melhorar o seu processo, né? Então você como líder, como um novo gestor, acabou de assumir um cargo de gestão, e você enxerga gargalos, está trabalhando, e você não está conseguindo enxergar, demonstrar o resultado desse trabalho seu, não necessariamente você tem que inventar a roda, simplesmente ir no mercado, ver o que existe disponível hoje de ferramentas e técnicas e ver o que melhor se adapta à sua rotina ali, e aí implementar em execução, né?